O porão da minha avó só podia ser aberto depois da meia-noite. Minha avó sempre teve regras estranhas. Quando eu era criança, pensei que fosse apenas mania de gente velha. Não assobiar dentro de casa. Não olhar pela janela depois das 2 da manhã. Nunca dormir com a porta totalmente fechada. E, principalmente, nunca abra o porão antes da meia-noite. Ela dizia isso de um jeito tão sério que ninguém tinha coragem de discutir. Nem meu pai. E meu pai não tinha medo de nada. Ou pelo menos era isso que eu acreditava até os meus 15 anos. A casa da minha avó ficava isolada no interior de Minas Gerais, longe da cidade, cercada por mata fechada e uma estrada de terra que praticamente desaparecia quando chovia. Era uma casa antiga, grande demais para uma senhora morar sozinha. As tábuas do chão estalavam mesmo sem ninguém andando. As paredes faziam barulhos estranhos durante a madrugada, e o relógio da sala nunca marcava o horário certo. Sempre atrasado. Sempre. Mesmo trocando pilha. Mesmo levando para consertar. Minha avó dizia que algumas coisas naquela casa não gostavam de tempo. Na época eu ria. Hoje eu queria ter continuado rindo. A primeira vez que eu vi algo vindo do porão eu tinha 10 anos. Era madrugada. Eu tinha acordado com sede e fui até a cozinha beber água. A casa inteira estava escura. Só a luz fraca da varanda iluminava parte do corredor. E foi aí que ouvi. Toque. Silêncio. Toque. Toque. Um som vindo debaixo do chão. Lento. Pesado. Como alguém batendo na madeira por baixo da casa. Eu fiquei parado tentando entender. Então ouvi a voz da minha avó atrás de mim. Volta pro quarto. Ela estava parada no fim do corredor usando aquele hobby cinza velho, que ela sempre usava à noite. O mais estranho era que ela não parecia assustada. Parecia cansada, como alguém acostumado com aquilo. Tem alguém no porão? Ela ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Não mais. Naquela noite ela me levou até o quarto e ficou sentada ao lado da cama até eu dormir. Mas antes de apagar a luz, ela disse algo que nunca esqueci. Se um dia você ouvir alguém pedindo ajuda lá embaixo, não responde. Depois disso eu nunca mais quis chegar perto daquela porta. O porão ficava atrás da cozinha, escondido por uma porta de madeira, escura quase sempre trancada, com 3 fechaduras diferentes. E o mais estranho, eu nunca vi minha avó entrar lá. Nunca. Nem durante o dia, nem durante a noite. Mas às vezes eu escutava coisas. Correntes arrastando, passos, sussurros. E sempre exatamente depois da meia-noite. Conforme fui crescendo, comecei a perceber que meu pai odiava aquela casa. Ele ficava irritado sempre que minha mãe sugeria visitar minha avó. Nunca dormia lá mais de uma noite. Nunca andava pela casa depois das 11. E jamais olhava para a porta do porão. Uma vez perguntei o motivo. Ele respondeu rápido demais. Porque certas coisas deveriam continuar enterradas. Na época achei exagero. Até o dia em que minha avó morreu. Eu tinha 23 anos quando recebi a ligação. Ataque cardíaco durante a madrugada. Morrer sozinha naquela casa parecia exatamente o tipo de fim que ela teria. O enterro foi pequeno. Poucas pessoas. Poucos parentes. Quase ninguém da cidade. E isso me incomodou. Porque minha avó viveu naquela região por mais de 50 anos. Mas parecia que as pessoas evitavam até falar dela. Depois do enterro, meu pai me chamou do lado de fora da igreja. Ele estava nervoso. Muito nervoso. Eu ri quando meu pai falou aquilo. Não porque achei engraçado, mas porque meu cérebro simplesmente se recusou a entender. Cuidar do porão. Ele apagou o cigarro rápido demais e olhou em volta da rua como se tivesse medo de alguém escutar. Ou alguma coisa. Escuta com atenção. Você nunca deve abrir aquela porta antes da meia-noite. Um arrepio subiu pelos meus braços imediatamente. A mesma regra. A mesma frase da minha avó. Pai, o que tem naquele porão? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu baixo. Eu nunca tive coragem de descobrir. Aquilo me deixou desconfortável de um jeito estranho. Meu pai era o tipo de homem que resolvia tudo, sozinho. Briga, dívida, problema, qualquer coisa. Mas naquele momento ele parecia assustado. De verdade. Se você nunca abriu, então por que precisa cuidar dele? Ele me encarou finalmente. Os olhos cansados, fundos, quase desesperados. Porque ele precisa continuar fechado. Depois disso, ele foi embora sem me explicar mais nada. Nem me ajudou a entrar na casa. Só colocou a chave, antiga da varanda, na minha mão e entrou no carro como alguém fugindo de alguma coisa. Fiquei parado sozinho olhando para a casa da minha avó enquanto o sol começava a desaparecer atrás das árvores. O lugar parecia menor do que eu lembrava. Mais escuro, mais vazio. Mas ainda tinha aquela sensação estranha, como se a casa estivesse me observando. Respirei fundo e entrei. O cheiro veio imediatamente. Madeira velha, mofo, terra molhada. E algo pior escondido por baixo disso tudo. Algo metálico, como ferrugem.
Ou sangue velho. A sala estava exatamente igual. O relógio antigo ainda atrasado. As cortinas pesadas. Os móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Tudo imóvel. Tudo silencioso. Até eu ouvir um estalo vindo da cozinha. Toc. Meu corpo travou imediatamente. Olhei devagar para o corredor escuro. Silêncio. Então outro som. Toc. Toc. Lento. Pesado. Vindo debaixo do chão. Meu coração começou a acelerar. Não. Aquilo não podia estar acontecendo. Minha avó tinha morrido. A casa estava vazia. Mesmo assim, eu caminhei devagar até a cozinha. E lá estava ela. A porta do porão. A madeira escura parecia ainda mais velha agora. As 3 fechaduras continuavam no lugar. Mas havia algo diferente. Uma das fechaduras estava aberta. Senti o estômago gelar. Meu pai tinha estado ali antes de mim? Alguém entrou? Aproximei lentamente. Então percebi outra coisa. Havia marcas novas na madeira. Arranhões. Compridos. Como unhas tentando sair pelo lado de dentro. Dei um passo para trás imediatamente. E ouvi uma voz. Baixa. Abafada. Vinda lá de baixo. Tem alguém aí? Meu sangue virou gelo. A voz parecia masculina. Fraca. Cansada. Quase chorando. Por favor. Recuei imediatamente. As palavras da minha avó voltaram na minha cabeça tão fortes que quase ouvi a voz dela. Se um dia você ouvir alguém pedindo ajuda lá embaixo, não responde. Fiquei imóvel, tentando respirar. Então a voz veio novamente, mais desesperada. Eu estou preso. Meu corpo inteiro queria correr até aquela porta, abrir, ajudar. Mas alguma coisa dentro de mim gritava para não fazer isso. Então percebi algo horrível. A voz parecia familiar, muito familiar. Demorei alguns segundos para entender. E quando entendi, senti minhas pernas enfraquecerem. A voz era do meu pai. Fiquei encarando a porta sem conseguir respirar direito. A voz vinha lá de baixo, idêntica à do meu pai. Filho, por favor! Meu coração parecia querer sair pela boca. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha falado com ele menos de 1 hora antes. Ele estava vivo? Estava em casa. Estava longe dali. Então ouvi outro som vindo do porão. Correntes. Algo pesado sendo arrastado lentamente no escuro. A voz começou a chorar. Ele vai voltar. Recuei imediatamente. As mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem no chão. Eu precisava sair daquela casa, naquele instante. Mas antes mesmo de conseguir me mover, ouvi outro barulho. O relógio da sala. Tuk, tuk, tuk. Olhei rapidamente para o corredor. O relógio antigo estava funcionando. Pela primeira vez em anos, os ponteiros se moviam rápido demais, girando quase tremendo, até pararem exatamente em 11:47. Um arrepio atravessou meu corpo inteiro. Então todas as luzes da casa piscaram ao mesmo tempo. 1, 2, 3 vezes. E a voz no porão começou a rir. Não era mais meu pai. O som ficou grave, molhado, errado, como várias vozes misturadas falando juntas. Você quase abriu. Saí da cozinha imediatamente. Tropecei no corredor e quase caí tentando alcançar a porta da frente. Mas quando puxei a maçaneta percebi que ela não abria. Trancada. Tentei outra vez. Nada. Meu coração disparou. Eu tinha certeza absoluta de não ter trancado aquela porta. Então ouvi passos atrás de mim. Lentos. Vindo da cozinha. Tuk, tuk, tuk. Não eram batidas agora. Eram passos. Pesados. Como alguém subindo escadas de madeira muito devagar. Um degrau de cada vez. Senti o sangue gelar. O porão. Alguma coisa estava subindo do porão. Corri até a janela da sala tentando abrir. Também travada. Todas estavam. Respirei rápido tentando pensar. Calma, calma, calma. Então percebi uma coisa estranha. O silêncio. Os sons da mata tinham desaparecido. Sem vento. Sem insetos. Sem cachorros latindo. Nada. Como se a casa estivesse isolada do resto do mundo. Então ouvi novamente. Agora no corredor atrás de mim. Respiração. Baixa. Molhada. Muito perto. Virei devagar. E vi pegadas. Molhadas. Escuras. Saindo da cozinha e seguindo pelo corredor na minha direção. Uma após a outra. Como se alguém invisível estivesse andando pela casa. Tuk. Outro passo. A próxima pegada apareceu mais perto de mim. Meu corpo inteiro travou. Tuk. Mais uma. Agora a menos de 2 metros. Então a energia acabou. A casa mergulhou numa escuridão total. Fiquei imóvel sem conseguir enxergar nada. E naquele silêncio absoluto, ouvi uma voz sussurrando perto do meu ouvido. Ela nunca deveria ter passado isso pra você. Senti alguma coisa gelada encostar lentamente no meu ombro. E naquele mesmo instante, o relógio da sala começou a bater 00:30. Tom. O primeiro toque do relógio ecoou pela casa inteira.
A mão gelada continuava no meu ombro, imóvel, pesada. Senti meu corpo inteiro travar. Não consegui gritar. Não consegui correr, nem respirar direito. Tom. Outro toque. Então as luzes voltaram de uma vez, a claridade fraca da sala iluminou o corredor vazio. Não havia ninguém atrás de mim. A mão tinha desaparecido, mas as pegadas molhadas continuavam ali no chão de madeira, seguindo da cozinha até poucos centímetros de onde eu estava parado. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Olhei devagar para o relógio. Meia-noite exata. E então ouvi o som. Clac. Vindo da cozinha. Como uma fechadura abrindo sozinha. Depois outra. Clac. E mais uma. Clac. As 3 fechaduras do porão. Senti um frio atravessar meu estômago. A porta estava abrindo. Não conseguia impedir meu corpo de olhar. No fim do corredor escuro, a porta do porão agora estava entreaberta. Uma escuridão profunda aparecia lá dentro, mais escura do que o resto da casa. E um vento frio começou a sair dali. Cheiro de terra molhada invadiu o corredor, misturado com algo podre. Velho. Como carne esquecida. Então ouvi novamente a voz do meu pai. Filho! Fraca. Dolorida! Agora você pode abrir. Minha mente gritava para eu sair correndo. Mas outra parte de mim queria respostas. Queria entender por que minha avó viveu aterrorizada naquela casa. Por que meu pai tinha tanto medo? Por que aquela porta precisava ficar fechada até meia-noite? E, principalmente, o que existia lá embaixo? Aproximei lentamente. Cada passo fazia a madeira estalar sob meus pés. O corredor parecia mais longo agora, mais frio. Quando finalmente cheguei perto da porta, senti algo estranho imediatamente. O silêncio. Não existia nenhum som vindo da mata lá fora. Nem vento. Nem grilos, nada. Era como se a casa inteira estivesse presa em outro lugar. A porta do porão rangeu devagar sozinha, abrindo mais alguns centímetros. E então eu vi a escada, degraus antigos de madeira descendo para uma escuridão sem fim. Mas o mais estranho era que aquilo não parecia o porão da casa. A escada descia fundo demais. Muito mais fundo do que seria possível. Engoli seco tentando controlar o medo. Então ouvi passos lá embaixo, lentos. Subindo. Tuk, tuk, tuk. Meu coração quase parou. A voz do meu pai surgiu novamente. Mais perto agora. Não deixa ele sair. Fiquei imóvel. Pai? Silêncio. Então outra voz respondeu do fundo da escada. Uma voz feminina, baixa, trêmula. A voz da minha avó. Fecha a porta. Senti lágrimas se formando nos meus olhos imediatamente. Vó? A voz dela começou a chorar. Você não devia ter ficado aqui sozinho. Os passos continuavam subindo lentamente. Tuk, tuk, tuk. Então alguma coisa apareceu na escuridão da escada. Uma mão, pálida, comprida demais. Os dedos eram finos como galhos secos, e estavam cobertos de terra molhada. A mão segurou lentamente a lateral da porta do porão, e uma segunda voz começou a sair lá de baixo. Uma voz grave, profunda, errada. Finalmente, a voz ecoou pela escada inteira. Finalmente, meu corpo inteiro congelou. A mão continuava segurando a porta do porão enquanto aqueles dedos longos se apertavam lentamente na madeira. Então outra mão apareceu. Depois outra. Como se alguma coisa estivesse tentando sair de um espaço pequeno demais para ela. Recuei imediatamente. Meu instinto gritava para correr, mas eu não conseguia desviar os olhos da escada. A voz da minha avó surgiu novamente lá de baixo, desesperada. Fecha a porta agora. No mesmo instante, a criatura começou a subir mais rápido. Tuk, tuk, tuk. Os passos pesados faziam a escada inteira ranger. Então vi parte do rosto surgindo na escuridão e senti meu estômago virar. Aquilo não era humano. A pele parecia úmida, cinza, esticada demais sobre os ossos. Os olhos eram completamente negros e o sorriso grande demais, aberto demais, como se a boca tivesse sido rasgada até perto das orelhas. Caí para trás tentando me afastar. A criatura inclinou a cabeça lentamente me observando. Então falou usando a voz do meu pai. Você cresceu. Meu sangue virou gelo. A voz mudou novamente. Agora minha avó não olha nos olhos dele. Comecei a respirar rápido demais. A criatura continuava subindo, lentamente, como se soubesse que eu não conseguiria fugir. Então percebi outra coisa horrível. As paredes do corredor estavam mudando. A madeira parecia apodrecer diante dos meus olhos. Manchas escuras surgiam no teto. Água escorria pelas paredes. A casa inteira estava ficando diferente. Mais velha, mais morta. A criatura sorriu mais ainda. Ela tentou me prender aqui. A voz agora era grave, profunda, quase impossível de entender. Mas toda a família precisa de alguém para vigiar a porta. Meu coração disparou. Você matou minha avó?
A criatura ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Ela ficou cansada, então começou a rir. Um som horrível, molhado, cheio de vozes misturadas. Como várias pessoas presas falando ao mesmo tempo. Recuei até bater na parede da sala. Sem saída! A criatura agora já estava quase totalmente fora do porão. Alta demais. Magra demais. Os braços longos quase arrastavam no chão. E atrás dela, eu vi movimentos na escuridão da escada. Mais mãos. Mais rostos. Mais alguma coisa tentando subir também. Senti o pânico tomar conta do meu corpo. Então ouvi um barulho vindo da sala. O rádio antigo da minha avó tinha ligado sozinho. Estática. Depois uma voz. A voz dela. Escuta com atenção! A criatura parou imediatamente. Os olhos negros se voltaram devagar para o rádio. A voz da minha avó continuou. Se ele sair completamente do porão, não amanhece. A criatura ficou imóvel. Os olhos negros encaravam o rádio antigo como se estivesse ouvindo algo proibido. Então o aparelho começou a chiar violentamente. A voz da minha avó falhou por alguns segundos e voltou mais baixa, mais distante. Você precisa trancar a porta antes das 3h33. Meu coração disparou. Como? A criatura virou lentamente a cabeça na minha direção. O sorriso desapareceu. Pela primeira vez ela parecia irritada. O rádio estourou em outra sequência de estática. Então ouvi minha avó novamente, na gaveta da cozinha. A criatura avançou um passo imediatamente. Tuk. O chão tremeu sob os pés dela. Corri sem pensar. Atravessei o corredor enquanto ouvia os passos vindo atrás de mim. Tuk. 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 A cozinha parecia diferente agora. Mais escura. As paredes estavam cobertas de manchas úmidas e o teto parecia mais baixo. Corri até a gaveta antiga perto da pia e puxei com força. Dentro havia apenas um molho de chaves enferrujadas, um isqueiro e uma pequena fita cassete. Peguei tudo rapidamente. Então ouvi a criatura parar no corredor atrás de mim. Silêncio. Lento. Pesado. Ameaçador. Virei devagar. Ela estava parada na porta da cozinha. O corpo curvado quase tocando o teto. Os olhos negros fixos em mim. Mas agora ela não sorria. Parecia faminta. Então percebi algo ainda pior. As sombras atrás dela estavam se mexendo. Outras figuras surgiam lentamente da escada do porão. Altas, tortas, magras demais. Algumas andavam rastejando. Outras pareciam usar braços humanos extras para subir as paredes do corredor. Meu sangue gelou. A criatura principal inclinou a cabeça. Ela nunca contou toda a verdade para você. A voz era diferente agora. Mais profunda. Menos humana. Seu pai tentou fugir também. Meu coração falhou uma batida. O quê? A criatura deu mais um passo. Tuk. Mas ninguém abandona a porta. Comecei a tremer. Então lembrei da fita cassete. Olhei rapidamente para o rádio na sala. Talvez fosse isso. Talvez minha avó tivesse deixado alguma coisa gravada. Corri até o aparelho, enquanto as criaturas começavam a sair do corredor. Os movimentos delas eram errados. Rápidos demais. Quebrados demais. Enfiei a fita no rádio com mãos tremendo. Por alguns segundos só ouvi estática. Depois, a voz da minha avó. Mais clara dessa vez. Se você está ouvindo isso... Então eu já morri. As criaturas pararam imediatamente. Todas. Imóveis. A voz continuou. O porão não é um lugar. Senti o estômago gelar. O porão é uma porta. O silêncio dentro da casa ficou absoluto. Até as criaturas pareciam escutar. Então minha avó disse a frase que fez meu sangue virar gelo. E alguma coisa está tentando entrar no nosso mundo há mais de 100 anos. Minha respiração ficou presa no peito. As criaturas continuavam imóveis no corredor ouvindo a gravação. A voz da minha avó parecia cansada, triste. Como alguém que carregou aquele segredo por tempo demais. Seu bisavô abriu a porta pela primeira vez em 1923. O rádio chiou por alguns segundos. Então continuou. Naquela época existia uma mina atrás da propriedade. Os homens escavaram fundo demais. Olhei lentamente para o corredor. As figuras ainda estavam paradas. Mas agora eu conseguia enxergar melhor. Os corpos delas pareciam incompletos. Como pessoas deformadas pela escuridão. Braços longos demais. Pernas tortas. Pele afundada. E os olhos, completamente negros. A gravação seguiu. Eles encontraram uma escada embaixo da terra. Senti um arrepio subir pela minha nuca. A escada descia tão fundo que os lampiões não iluminavam o final. As luzes da casa começaram a piscar lentamente. 1, 2, 3 vezes. Então ouvi algo vindo do porão. Muito mais fundo do que antes. Uma batida. Boom! A casa inteira tremeu. As criaturas no corredor levantaram a cabeça ao mesmo tempo. O rádio chiou violentamente. Eles acharam que tinham encontrado ouro. Outra batida. Boom!
Quadros caíram da parede da sala. A madeira do chão estalou sob meus pés, mas encontraram uma porta. Meu coração começou a acelerar de novo. A criatura principal deu um passo lento na minha direção. Tuk. A voz da minha avó falhou por um instante, então voltou quase sussurrando. E alguma coisa abriu a porta pelo outro lado. O silêncio depois dessa frase foi pior do que qualquer grito. Senti minhas mãos gelarem completamente. Outra batida veio lá de baixo. Boom! Mais forte. Mais próxima. As criaturas começaram a sorrir, todas ao mesmo tempo. A criatura principal inclinou a cabeça lentamente. Ele está acordando. O rádio voltou a funcionar. Escuta com atenção. A voz da minha avó parecia desesperada agora. As coisas que saem do porão não são ele. Meu corpo inteiro travou. Olhei novamente para as criaturas. Então, o que eram aquelas coisas? A gravação respondeu imediatamente como se ela pudesse me ouvir. São pessoas que ficaram tempo demais perto da porta. Meu sangue virou gelo. A criatura principal começou a rir. E naquele instante percebi algo horrível no rosto dela. Por baixo da pele cinza, eu reconheci traços humanos, parecidos com os do meu pai. A voz da minha avó tremia. Seu pai tentou fechar a porta sozinho. Senti as pernas enfraquecerem, mas uma parte dele ficou lá embaixo. As criaturas começaram a andar novamente. Devagar, saindo do corredor, vindo na minha direção. Tuk, tuk, tuk. Então a gravação disse a pior frase de todas. E se a porta abrir completamente antes do amanhecer? Ele sobe. As criaturas começaram a se aproximar lentamente. Tuk, tuk, tuk. Os movimentos delas eram errados, como marionetes tentando imitar pessoas. Os braços dobravam em ângulos impossíveis. As pernas arrastavam no chão molhado. E aqueles olhos negros continuavam fixos em mim sem piscar. Recuei até encostar na parede da sala. O rádio ainda chiava baixinho. A voz da minha avó parecia cada vez mais distante. Você precisa manter a porta fechada até o amanhecer. Então a gravação falhou completamente. Estática. A criatura principal sorriu novamente. Ela nunca conseguiu entender. Mais um boom veio do porão. Dessa vez tão forte que o lustre da sala caiu no chão e explodiu em pedaços. A casa inteira tremeu. E então ouvi algo pior. Passos. Não das criaturas. Passos gigantescos. Muito mais fundos lá embaixo. Lentos. Pesados. Como alguma coisa enorme subindo devagar. As criaturas imediatamente ficaram em silêncio. Todas. A criatura principal virou lentamente a cabeça na direção do porão. E pela primeira vez, ela parecia com medo. Meu coração disparou. Então percebi algo horrível. A porta do porão estava mais aberta agora. Muito mais. Uma escuridão absurda preenchia o corredor atrás dela. Mas aquilo já não parecia ausência de luz. Parecia um vazio, como olhar para um buraco sem fim. E dentro daquele escuro profundo, algo respirava. O som era lento, pesado, antigo. Cada respiração fazia a madeira da casa estalar. A criatura principal começou a andar para trás. Devagar, sem tirar os olhos da escuridão do porão. As outras fizeram o mesmo. Então ouvi um sussurro vindo lá de baixo. Baixo demais para entender. Mas todas as criaturas obedeceram imediatamente. Se ajoelharam no chão da sala. Meu sangue gelou. Alguma coisa estava vindo. Então uma mão apareceu na escuridão. Muito maior que uma mão humana. Os dedos eram longos demais, finos demais, e pareciam feitos de sombra líquida. A madeira da porta apodreceu instantaneamente onde aquela coisa tocou. Meu corpo inteiro travou. Outra mão surgiu. Depois, parte de um rosto começou a aparecer devagar. E eu entendi imediatamente. Aquilo não era uma criatura. Era algo muito pior. Os olhos abriram primeiro. Completamente brancos. Grandes demais. Sem pupilas. Sem expressão humana. Então a voz saiu da escuridão. Profunda. Antiga. Como várias vozes falando ao mesmo tempo debaixo d'água. Quem está vigiando a porta agora? Senti minhas pernas enfraquecerem. As criaturas ajoelhadas começaram a sorrir. A entidade saiu mais alguns centímetros da escuridão, alta demais para caber direito no corredor. E conforme ela surgia, percebi uma coisa impossível. O corpo dela parecia mudar o tempo inteiro. Às vezes humano, às vezes sombra, às vezes algo parecido com carne se mexendo. Meu coração parecia prestes a explodir. Então ela falou novamente, agora usando a voz do meu pai. Filho. A voz do meu pai quase destruiu o pouco controle que eu ainda tinha. Filho! Por um segundo meu cérebro quis acreditar. Quis correr até aquela coisa. Quis pensar que meu pai realmente estava preso ali. Mas então a entidade sorriu. E percebi que aquilo não sabia imitar pessoas direito. O sorriso era largo demais. Os movimentos do rosto pareciam atrasados. Como alguém usando uma máscara humana pela primeira vez. As criaturas ajoelhadas começaram a sussurrar juntas. Abra a porta!
Deixe ele entrar. Já está quase amanhecendo. Meu coração acelerou ainda mais. Amanhecendo? Olhei rapidamente para o relógio da sala. 03:04. Ainda faltava tempo. Mas não muito. A entidade deu mais um passo para fora do porão, e a casa inteira gemeu. As paredes racharam, o teto estalou. A madeira começou a apodrecer diante dos meus olhos. Era como se aquela coisa estivesse destruindo a realidade da casa apenas existindo ali. Então percebi algo horrível. O corredor atrás da entidade não parecia mais o porão. Agora parecia uma caverna enorme, escura, profunda, cheia de escadas descendo infinitamente. E lá embaixo, havia movimento. Milhares de sombras se mexendo no escuro. Senti o estômago virar. A entidade inclinou lentamente a cabeça. Ela mentiu para você. A voz agora parecia a da minha avó. Eu só quero voltar para casa. As lágrimas quase vieram involuntariamente, porque a voz era perfeita, idêntica. Mas então lembrei da frase dela na gravação. As coisas do porão mentem. A entidade sorriu mais ainda, percebendo que eu hesitei. Então algo começou a acontecer com as criaturas ajoelhadas. Os corpos delas começaram a se deformar, braços crescendo, ossos quebrando, pele rasgando lentamente. Crack, crack, crack! O som ecoava pela sala inteira. As criaturas estavam mudando, se transformando em algo pior. A entidade abriu os braços lentamente, e todas as luzes da casa apagaram de novo. Só os olhos brancos dela continuavam visíveis no escuro. Então ouvi a voz da minha avó pela última vez no rádio. Fraca, quase sumindo. Não deixe ele sair da casa. A entidade imediatamente soltou um som horrível. Um rugido profundo que fez meus ouvidos doerem. As criaturas começaram a rastejar na minha direção pelo chão. Rápidas demais. Quebradas demais. Corri para a cozinha sem pensar. Precisava trancar aquela porta. Precisava fazer alguma coisa. Então percebi algo esquecido sobre a pia. O molho de chaves enferrujadas. Olhei rapidamente para as fechaduras antigas do porão. Talvez ainda desse tempo. Mas quando virei para o corredor, senti meu sangue congelar completamente. A entidade já não estava mais na porta do porão. Ela estava parada atrás de mim. Meu corpo inteiro travou. A entidade era alta demais. A cabeça quase tocava o teto da cozinha. O cheiro vindo dela era insuportável. Terra molhada, mofo e algo podre escondido por baixo. Os olhos brancos me encaravam sem piscar. E o pior, o rosto dela continuava mudando. Por um segundo parecia meu pai, depois minha avó, depois alguém que eu nunca tinha visto, como se ela não tivesse uma forma própria. A voz saiu baixa, profunda. Você ficou sozinho. Tentei correr, mas a entidade segurou meu braço. A mão dela era gelada demais. Imediatamente comecei a ouvir vozes dentro da minha cabeça. Centenas delas. Pessoas chorando, sussurrando, pedindo ajuda. Vi flashes rápidos diante dos meus olhos. Homens cavando a mina décadas atrás. Pessoas desaparecendo na floresta. Minha avó chorando sozinha na cozinha durante a madrugada. Meu pai tentando fechar a porta do porão, enquanto aquelas criaturas puxavam ele pela escuridão. Quase caí no chão. A entidade aproximou o rosto lentamente do meu. Todos vocês sempre acabam abrindo a porta. As luzes começaram a piscar violentamente. As criaturas rastejavam pelo corredor vindo na nossa direção. E lá embaixo no porão, os passos gigantes continuavam subindo. Boom! 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 Cada batida fazia a casa inteira tremer. Então percebi algo horrível. A entidade na minha frente não era ele. Era apenas uma parte. Algo menor. Um pedaço da coisa verdadeira tentando entrar. Meu coração disparou. A entidade sorriu percebendo que eu entendi. Você finalmente ouviu ele. O rádio voltou a chiar sozinho na sala. Depois a voz da minha avó surgiu novamente. Muito fraca. Quebra a porta! Olhei confuso para o corredor. Quebrar a porta? A entidade imediatamente ficou imóvel. Os olhos brancos se abriram mais. Pela primeira vez ela parecia nervosa. Então compreendi. A porta não mantinha aquilo preso. A porta mantinha aquilo parcialmente fechado. Se destruísse a entrada, talvez o caminho fechasse junto. Ou pior, talvez libertasse tudo de uma vez. A entidade começou a sorrir de novo. Ela nunca teve coragem. Os passos no porão ficaram mais rápidos. Boom! 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 A escada inteira tremia. As criaturas começaram a entrar na cozinha, rastejando pelas paredes, pelo teto, pelo chão. Os corpos delas estalavam enquanto se aproximavam. Crack! 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 Olhei desesperado ao redor procurando qualquer coisa. Então meus olhos pararam no velho machado pendurado perto do fogão a lenha. O mesmo machado que meu avô usava. A entidade percebeu imediatamente. E o sorriso desapareceu. Não! Pela primeira vez, aquela coisa parecia sentir medo. Então o rádio explodiu em estática. E a voz da minha avó gritou com toda a força.
Antes que ele acorde completamente, agarrei o machado sem pensar. A madeira do cabo estava gelada, pesada. As criaturas começaram a avançar mais rápido pela cozinha, rastejando pelas paredes como insetos deformados. A entidade deu um passo na minha direção. Se fizer isso, todos morrem. A voz agora parecia dezenas de pessoas falando juntas. Meu pai, minha avó, crianças, homens, mulheres, todas misturadas. Mas eu finalmente entendi uma coisa. Aquilo mentia o tempo inteiro. Levantei o machado com as mãos tremendo. Os olhos brancos da entidade se fixaram em mim, e então ouvi os passos no porão pararem completamente. Silêncio. Um silêncio tão pesado que meus ouvidos começaram a doer. A entidade sussurrou. Ele está ouvindo você. Meu coração quase parou. Então veio a respiração. Muito mais perto agora, vinda da escada. Lenta, profunda, como algo gigantesco esperando no escuro logo abaixo da porta. As criaturas começaram a se ajoelhar novamente, todas olhando para o corredor, adorando alguma coisa invisível. A entidade abriu lentamente os braços, e pela primeira vez o rosto dela parou de mudar. Agora era exatamente o rosto do meu pai. Cansado, pálido, desesperado. Filho, por favor. Senti as lágrimas queimarem meus olhos. Parecia ele. A voz, o olhar, até o jeito de respirar. Por um segundo eu hesitei, e a entidade sorriu. Foi aí que percebi o erro. Meu pai nunca me chamou de filho. Ele sempre me chamou pelo meu nome. O sorriso da entidade aumentou lentamente, percebendo que eu tinha entendido. Então algo começou a subir a escada. Dessa vez não eram passos. Era pior. O som de milhares de unhas arranhando madeira ao mesmo tempo. Skrrr. A porta do porão começou a vibrar. As paredes da cozinha racharam completamente, e um líquido preto começou a escorrer por baixo da porta. A entidade finalmente perdeu a calma. Os olhos brancos se abriram ainda mais. Você não entende o que está preso aqui. As luzes explodiram. Vidros da cozinha estilhaçaram pelo chão. As criaturas começaram a gritar juntas. Um som horrível, como pessoas queimando vivas. Então ouvi outra voz vindo do porão. Não da entidade. Algo muito pior. Uma voz tão profunda que parecia atravessar meu peito. Abra. A casa inteira tremeu violentamente. O teto começou a desabar. Madeira caiu ao meu redor. E naquele instante eu percebi uma coisa impossível. O porão estava ficando maior. Muito maior. A porta já não levava mais para uma escada. Agora havia um vazio gigantesco atrás dela. Escuro, infinito. E dentro daquele abismo, milhares de olhos começaram a abrir ao mesmo tempo. Os olhos surgiram no escuro um após o outro. Centenas, talvez milhares, piscando lentamente dentro daquele abismo impossível atrás da porta. Meu corpo inteiro congelou. Alguns olhos eram humanos. Outros não. Alguns brilhavam completamente brancos. Outros pareciam fundos infinitos. E todos estavam olhando diretamente para mim. A entidade usando o rosto do meu pai começou a recuar. Pela primeira vez ela parecia aterrorizada. As criaturas espalhadas pela cozinha se curvaram no chão tremendo, como animais assustados diante de algo muito maior. Então a voz veio novamente do vazio. Abra. As paredes da casa começaram a se desfazer. Não quebrar. Desfazer. Como madeira apodrecendo em segundos. A sala desaparecia lentamente atrás de mim. O teto escurecia. O chão afundava. Era como se a realidade da casa estivesse sendo engolida pelo porão. Levantei o machado tentando ignorar o medo. A entidade olhou diretamente nos meus olhos. Se destruir a porta? Talvez você feche a passagem. Ela deu outro passo para trás. Mas talvez destrua o último selo. Meu coração disparou. Você mentiu a noite inteira. A criatura sorriu lentamente. Sam. Então o sorriso desapareceu. Mas isso era verdade. Antes que eu pudesse responder algo, começou a sair do vazio atrás dela. Não uma criatura inteira. Só parte dela. Uma mão gigantesca feita de sombra e carne se estendeu lentamente para fora do abismo. Grande demais para caber dentro da casa. Os dedos tocaram o teto. E imediatamente toda a madeira começou a morrer. As tábuas ficaram pretas. As paredes apodreceram. O ar ficou pesado, como se não existisse mais oxigênio. As criaturas começaram a gritar desesperadas, tentando fugir. Algumas se jogavam contra as paredes, outras rastejavam de volta para o porão. Mas a mão continuava saindo. Devagar. Impossível. Então entendi a verdade. Aquilo não estava preso no porão. O porão era apenas a rachadura por onde ele tentava entrar. A entidade me encarou uma última vez usando o rosto do meu pai. E dessa vez, parecia sincera. Se ele atravessar completamente... Não existe mais manhã. O vazio atrás dela começou a pulsar, como um coração gigantesco respirando no escuro. Mais olhos abriram. Milhares deles. E então a voz falou novamente. Muito mais perto. Muito mais forte. Eu vejo você.
Senti sangue escorrer do meu nariz imediatamente. As janelas explodiram para dentro da casa. O relógio da sala começou a girar ao contrário. As criaturas gritavam sem parar. E eu percebi que só existia uma escolha. Levantei o machado. Corri em direção à porta do porão. E a entidade finalmente gritou: "Não olhe para ele!" Corri em direção à porta enquanto a casa desmoronava ao meu redor. As paredes apodreciam em segundos. O teto desabava. O chão tremia tão forte que mal conseguia ficar de pé. Mesmo assim, continuei correndo. O machado pesava nas minhas mãos molhadas de suor. Atrás da entidade, aquela coisa continuava atravessando o vazio. A mão gigantesca agora já estava quase completamente fora do porão. Os dedos se moviam lentamente sobre o teto da cozinha. E toda parte que ela tocava simplesmente morria. A madeira escurecia. As paredes se desfaziam. O ar ficava frio demais para respirar. As criaturas gritavam desesperadas enquanto tentavam voltar para o abismo. Mas alguma força invisível puxava várias delas para cima, na direção da entidade maior, como se fossem partes dela. Então ouvi meu nome, a voz do meu pai, dessa vez diferente, fraca, humana, real. Olhei rapidamente para a entidade. O rosto dele aparecia por baixo, daquela pele cinza pulsando como se estivesse preso ali dentro, os olhos cheios de lágrimas. "Termina isso." Meu peito apertou imediatamente, e então o rosto mudou outra vez. O sorriso monstruoso voltou. "Você não consegue." Ignorei. Cheguei até a porta do porão e ergui o machado. No mesmo instante, todos os olhos dentro do abismo se voltaram para mim. Milhares deles, piscando juntos. A voz atravessou a casa inteira. "Eu posso ver você agora." Senti uma dor absurda na cabeça. Como se alguma coisa estivesse tentando entrar nos meus pensamentos. Imagens começaram a surgir na minha mente. Cidades vazias. Pessoas desaparecendo. Um céu completamente negro. Criaturas andando pelas ruas durante a madrugada. E no meio de tudo aquilo, aquela coisa enorme observando, esperando, quase completamente livre, comecei a sangrar pelo nariz mais forte. As mãos tremiam tanto que quase deixei o machado cair. Então ouvi a voz da minha avó uma última vez, baixa, distante. "Fecha a porta!" Respirei fundo e golpeei. O machado atravessou a madeira antiga da porta com um som violento. A casa inteira tremeu. O abismo soltou um rugido impossível. As criaturas começaram a gritar juntas. Golpeei novamente. Crack! A porta rachou de cima até embaixo. A mão gigantesca se moveu violentamente tentando atravessar mais rápido. Então, pela primeira vez, vi parte do rosto daquela coisa no vazio. E entendi imediatamente por que minha avó dizia para nunca olhar. Meu cérebro simplesmente não conseguia compreender aquilo. O rosto mudava sem parar. Humano. Animal. Sombra. Carne. Olhos. Bocas. Tudo junto. Errado demais para existir. Senti lágrimas escorrendo involuntariamente enquanto minha visão começava a falhar. Mesmo assim, ergui o machado pela última vez. E destruí a porta. O mundo inteiro pareceu explodir. A entidade soltou um grito tão forte que as janelas da casa viraram pó. O vazio começou a colapsar violentamente. As criaturas eram puxadas de volta para a escuridão enquanto se desfaziam. A mão gigantesca tentou alcançar a cozinha, mas o abismo começou a fechar ao redor dela. Lentamente, forçando aquilo de volta. Então tudo ficou branco. Silêncio absoluto. Quando acordei, estava deitado do lado de fora da casa. Ainda era madrugada. A chuva caía fraca sobre a terra molhada. A casa da minha avó tinha desaparecido, não queimada, não destruída, desaparecido. No lugar dela havia apenas um terreno vazio, coberto por lama e mato alto. Como se nunca tivesse existido. Fiquei horas sentado na chuva tentando entender o que tinha acontecido. Até perceber uma última coisa. O relógio antigo da minha avó estava no meu colo. Parado exatamente em meia-noite, então, ouvi um som vindo de baixo da terra. Baixo, distante, toque. Silêncio. Depois novamente. Toque, toque.